volta com o cenário político. Nesta quinta-feira, estamos entrevistando o Gutenberg Dias, do PCdoB. Você de casa pode participar, mande a sua mensagem aqui para as nossas redes sociais. Tem o Twitter, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, 98802-8979. A gente aguarda o seu contato aqui durante a nossa edição de hoje. Neste segundo bloco, a gente fala sobre eleições, mas antes tem uma reportagem. As eleições de 2020, que vão escolher aí os novos vereadores e prefeitos ou prefeitas, foram adiadas para 15 de novembro. Mas como está o preparativo do TRE para o pleito? Vamos acompanhar. A pandemia da Covid-19 balançou com toda a sociedade. Um elemento que teve que ser adiado, por isso, foram as eleições de 2020. No entanto, elas irão acontecer. O chefe da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró, Luiz Sérgio, explica como estão os preparativos para os pleitos. Este ano totalmente atípico, estamos preparando uma eleição municipal. Desde o final de março, o nosso atendimento está se dando de modo totalmente virtual, eletrônico, mediante os canais alternativos de atendimento, como o WhatsApp funcional da zona, o processo judicial eletrônico, o e-mail, por meio dos quais nós estamos fazendo contato, seja com os eleitores, sejam com as partes legitimadas a ingressarem com processos, como advogados e a promotoria eleitoral. Nas eleições de 2020, serão escolhidos prefeitos e vereadores. No caso do chefe do Executivo Municipal, a escolha é a partir da maioria dos votos. Para as cidades que têm mais de 200 mil eleitores, caso o candidato não obtiver maioria dos votos válidos, acontece o segundo turno. Anteriormente, o primeiro turno estava previsto para o dia 4 de outubro. Agora, acontecerá em 15 de novembro. Já o segundo turno, para as cidades onde ele for necessário, estava marcado para ocorrer em 25 de outubro. Após o adiamento, será no dia 29 de novembro. No caso de Mossoró, não acontece o segundo turno, já que o município conta com 175.932 eleitores. Haverá campanha na rua, claro que é uma eleição atípica, difícil, porque haverá aí que se conciliar com as regras de higiene, de não haver aglomeração, Mas, teoricamente, a legislação prevê a campanha de rua a partir do dia 27 de setembro. E a campanha também na internet se inicia no dia 27 de setembro, que eu acredito que nesse ano será muito explorada pelos candidatos a possibilidade de fazer propaganda em redes sociais, blogs, etc. Tá aí, o nosso sempre disponível Luiz Sérgio aí repassando essas informações, ele que é chefe lá do cartório eleitoral da 33ª Zona, e aí a gente fica nessa expectativa, como é que vai ser a campanha deste ano, o que é que vai mudar na prática sobre o corpo a corpo, sobre o pedido de voto, enfim, nós vamos acompanhar aí para os próximos meses. Lembrando que as convenções elas vão acontecer de 31 de agosto até o dia 16 de setembro, uma data muito importante aí, um período muito importante para as definições das chapas. Por enquanto, ninguém está falando em vice ainda, Das 10 candidaturas, das 10 pré-candidaturas colocadas até agora, ninguém falou em vice ainda, a não ser uma chapa que foi a da hoje, pré-candidata do Podemos, a Bianca Negreiros, ela disse que vai ter uma chapa puro sangue. Então, já anunciou aí, inclusive a gente vai receber a Bianca na próxima semana aqui no cenário político. Mas por falar em eleições de 2020, por falar em vice, a gente agora dá sequência à nossa entrevista com o Gutenberg Dias. Gutenberg, como é que estão as articulações dentro do partido? Porque você foi um dos primeiros a anunciar a sua pré-candidatura a prefeito aqui de Mossoró, mas sempre pregou a união da oposição. A gente está vendo agora esse calendário eleitoral se afunilar e a união não aconteceu. E agora, como é que seguem os próximos passos dentro do PCdoB? Ô, Vonúvio, realmente, a gente sempre bateu nessa tecla e a gente ainda continua batendo, da história da frente ampla, porque é isso que o PCdoB acredita, que a gente não pode disputar eleições de forma muito fragmentada, principalmente a oposição. Então, esse é um ponto que a gente vem batendo na tecla. Obviamente, isso vai levar até as convenções, os diálogos que estão sendo feitos entre os partidos, então tem conversações acontecendo, mas assim, eu defendo
assim como o PCdoB, né, particularmente defende, o PCdoB, enquanto partido, defende também essa perspectiva, né, de buscar um entendimento, se não for total da oposição, mas que seja de uma grande parte dela, para poder fazer essa disputa eleitoral aqui em Mossoró. Nós do PCdoB, nós viemos, né, nessa batida e nós fomos realmente um dos primeiros a colocar o nome na discussão, exatamente já nessa linha de pensamento de tentar fazer essa unificação. O partido ele é muito claro nas suas decisões, né? Esse projeto de Mossoró ele faz parte de um projeto nacional, obviamente ele não é irremovível, né, como muita gente fala assim, aí não pode sim, dentro de um contexto de aglutinação de forças. Então, mas é um projeto nacional do PCdoB, onde o PCdoB vem apontando que nos municípios com mais de 200 mil habitantes, com mais de 100 mil eleitores, o partido tem a candidatura. Isso num processo de fortalecimento da legenda, fortalecimento. E o que está acontecendo também, de certa forma, com os outros partidos, né? Veja só, Mossoró hoje, como você colocou, nós temos a perspectiva de 10 pré-candidatos. Mas por que são pré-candidatos? Porque os partidos estão visualizando exatamente essa questão do fortalecimento em função desse novo modelo político que está implantado. Modelo que os partidos eles precisam ter, principalmente as nominatas, elas precisam ser fortalecidas por candidaturas majoritárias. Então, isso ajuda muito. Mas nós do PCdoB temos essa clareza muito cristalina que é necessário que a gente ainda insista com a oposição numa perspectiva de aglutinação de forças para que a gente possa disputar realmente o Palácio da Resistência, Vonur. Pois é, e o tempo está se esgotando, né, Gutenberg? A gente está percebendo aí que os dias vão passando, os nomes surgindo, no entanto, essa definição não acontece ainda. Como é que segue esse diálogo entre o PCdoB, entre a figura Gutenberg e esses outros postos aí, agora, né, nesse jogo todo, para essas definições, para o encaminhamento dessas definições? Como é que segue esse diálogo? A gente teve, algum tempo atrás, nós conseguimos manter, né, um elo de ligação de alguns partidos numa mesa de discussão. Infelizmente, houve uma parada dessas discussões e está sendo retomada agora, né? Então, acredito muito que a gente consiga, né, nessa pegada, digamos assim, de convenções, porque não vai ter mais prazo, né? A partir do dia 16, a partir de segunda-feira, não, de domingo, nós só vamos ter 30 dias para que essas articulações políticas elas estejam definidas. Quem vai ser candidato, quem vai retirar a candidatura vai fazer suas retiradas até o dia 16, porque as convenções elas são majoritárias nesse processo. Então, dia 16 de setembro é o último dia para as convenções. E eu tenho certeza que nem todos os partidos irão deixar para a última hora fazer os seus fechamentos, né? Então, acredito muito que ainda tem muita água a passar embaixo dessa ponte, né, dessas eleições de 2020, e ainda continuo acreditando, como dizem, né, que a esperança é a última que morre, Vanur. Eu ainda continuo com ela, da gente tentar ainda ter um bloco de oposição mais unificado. Inclusive, faço isso e já vi na imprensa as pessoas defendendo, achando que essa unificação favorece a prefeita. Eu acho que isso é um equívoco, tá? Não concordo de forma nenhuma, mas se a gente for esfacelado do jeito que está, a gente não ajuda a oposição a aprovar. Cada um vai, obviamente, guardar o seu espaço político, tá? Cada um guarda o seu espaço político, mas com a proposta clara de ganhar as eleições, isso não vai acontecer. E aí você, inclusive, já afirmou que, em não havendo essa união, você retira a sua pré-candidatura a prefeito e busca aí uma vaga no Legislativo. Continua essa mesma ideia, Gutenberg? Sim, Vonner, a gente está, pronto, é o que eu digo sempre, né, nas reuniões que nós tivemos dentro do PCdoB, todas as discussões que nós estamos colocando, ou seja, nós não queremos, de forma nenhuma, que uma oposição esfacelada, né, uma oposição esfacelada. Agora, obviamente, a gente só vai fazer esse movimento, depende também, né, do Comitê Estadual do PCdoB e do Comitê Nacional do PCdoB, porque, como eu sempre disse, esse projeto não é só de Mossoró, é um projeto que tem um suporte no Comitê Nacional, no Comitê Estadual. Mas nós vamos dialogar com as lideranças estaduais e nacionais do PCdoB e tomar a melhor posição que nós precisamos ter aqui em Mossoró. Por enquanto, o partido continua com a pré-candidatura e, obviamente, se
houver uma avaliação que é necessário disputar as eleições, eu, com muita tranquilidade, independente de qualquer coisa, eu vou disputar. Eu não tenho medo de urna, já provei isso e também não tenho medo de perder nenhuma eleição. Então, acredito muito que todo esse tempo que eu estive na política, eu usei muito ela como um espaço didático, também para dialogar com a população, mesmo não tendo sido eleito, mas construir, junto com a população, um ideário, um entendimento de uma nova política, de um novo modelo de se fazer política em Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte. Gutenberg, sobre a formatação da nominata, a gente sempre que recebe aqui um representante de partido, a gente pergunta como é que está a formação aí dos pré-candidatos ao Legislativo. Como é que o PCdoB tem caminhado aí nesta frente? Nós temos um quantitativo de nomes, como acho que a maioria dos partidos, nós temos ainda uma dificuldade com relação a gênero, né? Então, assim, a gente poderia hoje ter uma nominata muito maior, se nós tivéssemos, obviamente, uma maior disponibilidade de gênero dentro, né, principalmente de mulheres dentro da nominata, mas nós temos já uma nominata hoje suficiente para ir para a disputa. Até porque o modelo hoje que nós temos, Vonúvio, das disputas eleitorais nessas eleições favorece até quem não chegar a fazer o quociente eleitoral. Então, a gente já viu que é possível, mesmo não atingindo o quociente eleitoral, mas tendo uma quantidade X de votos, nós já fizemos um estudo em relação a isso, é possível eleger um nome à Câmara Municipal de Mossoró. Então, a gente está fazendo todo o esforço para ampliar o nosso número de candidatos, né? Isso depende, como estou dizendo a você, da questão das nossas mulheres, né, sinalizarem na disputa, né, para a gente poder ampliar o número de candidaturas, mas hoje a gente sabe que é possível disputar uma vaga na Câmara Municipal. A estruturação do partido depende muito das eleições deste ano, não só falando aqui de Mossoró, mas falando do Estado em nível nacional também. Como é que tem se comportado o partido em nível de Estado, observando também o que acontece em nível nacional? Isso, Ronald, nós estamos, né, eu como secretário estadual de organização do PCdoB, nós estamos num esforço muito grande de arrumar, digamos assim, todo o partido, né, inclusive chama de estruturação partidária, é um projeto que nós temos dentro do PCdoB, e essa estruturação partidária ela passa por 2020, mas apontando já 2022, porque em 2022 nós teremos cláusula de barreira mais alta, né, ela sai de 1,5% para 2%, se eu não me engano. Nós vamos ter disputa muito acirrada, porque, novamente, nós vamos passar por o que nós estamos passando hoje. Se os deputados, eu digo muito que as eleições municipais, elas servem de laboratório para os nossos deputados federais, para a Câmara Federal. Se nessas eleições nós tivermos aí, não atender às expectativas desse universo da Câmara Federal, muito provavelmente nós teremos mais uma mudança eleitoral para poder, de repente, voltar às coligações. Então, assim, a gente não sabe também como vai se comportar lá em 2022, mas o PCdoB, dentro desse contexto, já está trabalhando para que a gente possa ter, em 2022, nominata de deputado estadual, nominata de deputado federal, para concorrer e eleger nomes aos parlamentos, o Vonúvio, dentro dessa estruturação partidária. Por isso que é importante, só para complementar, a gente também tem vários projetos de eleições de pré-candidaturas a prefeito no Rio Grande do Norte e também nominatas, né, sendo estruturadas onde nós não temos candidaturas a prefeito, mas nominatas para eleger vereadores para ter capilaridade dentro do Estado. Quer dizer que o partido mantém viva aí a chama para eleger mais pessoas, porque quando se fala no fortalecimento, é como você falou aí, tem as eleições de 2022, então é sempre visualizando o futuro. O partido, então, vai, sim, permanecer vivo para as eleições de 2020. Sim, Vonúvio. E outra coisa, nós temos já uma perspectiva de ter pré-candidatura a presidente do Brasil, né? Então, nós temos o governador do Maranhão, é um nome que circula, que já, em algumas pesquisas já aparece, com possibilidade de disputas eleitorais em 2022. E, nesse sentido, não é só os estados que estão nesse processo de estruturação, mas também o PCdoB nacional, com esse objetivo da gente poder participar das eleições com candidatura própria para presidente, a partir do nome, né, do Flávio Dino, que vem fazendo uma gestão, né, extremamente positiva no Maranhão, qualificada, e que o Brasil já conhece o governador do Maranhão, e
possivelmente poderá estar aí na disputa para a presidência da República. A gente vai fazer mais um intervalo comercial aqui no cenário político desta quinta-feira. Você de casa não sai daí, já já a gente volta.